Boa noite, a graça e a paz do Senhor, irmãos. Amém? É bom estarmos na casa do Senhor. A Karina falou ali que estava com calor, né? Aí eu tô com a mão gelada, eu falei, deixa eu esfriar você um pouco. É sempre assim, né? Não tem jeito. Acho que algum dia, não sei se algum dia eu vou conseguir ficar cabeça tão fria assim, né? Mas é bom estarmos na casa do Senhor, compartilharmos a nossa adoração junto com os irmãos ao nosso Deus. E nós vamos já fazer a leitura, mas antes, só justificando um pouquinho, os irmãos estão vendo a ausência do pastor Gleidson e do pastor Cirano. O pastor Cirano e a família estão um pouquinho reservados por essa semana, por conta que eles tiveram bastante contato com a irmã Toninha e a Júnia, né, que estão com os sintomas. A irmã Toninha está com diagnóstico, inclusive, mas já estão tratando, estão bem, graças a Deus, por segurança da igreja também. E o pastor Gleidson teve que cumprir um compromisso do presbitério na congregação do Costa Verde. Amém? E nós estamos aqui e vamos ministrar a palavra para a honra e glória do Senhor. Amém? Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 12. Nós agradecemos a presença de todos os visitantes. Deus esteja abençoando cada um, trazendo vitória, virtude em suas vidas. Quem nos visita a primeira ou segunda vez, poder levantar a sua mão? Amém. Glória a Deus. Deus nos abençoe. Gênesis, no capítulo 12, diz assim: Então o Senhor disse a Abrão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e foi Ló com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Que o Senhor abençoe as nossas vidas. Amém? Os irmãos podem sentar-se. O livro de Gênesis aponta e apresenta para nós a estrutura da humanidade. Os elementos que fundamentam toda a história da humanidade. Se a pessoa, até a mais incrédula em relação a Deus, ler o livro de Gênesis, sem preconceito, e fazer análise do livro de Gênesis, dos relatos de Gênesis, comparando com a história, refletindo os efeitos na história, notará que não se trata de uma alegoria, mas da demonstração da origem e os motivos que cada situação se procedeu a seguir no decorrer da história do mundo. No capítulo 1 e 2, nós vemos o Deus Criador, amoroso, bondoso para com a sua criação, cuidadoso com a sua criação, e que a seguir já começa a relatar que esta criação, o homem teve a queda. O homem teve a queda e o desvirtuamento dessa criação por conta desta queda demonstra toda a modificação que ocorreu a partir de então do propósito original que Deus havia criado. Então nós vemos ali, primeiro, a queda e a incredulidade e a queda de Adão e Eva.
Depois nós vemos a inveja, o ódio, o homicídio, o acobertamento do pecado e a falta de arrependimento de Caim. A seguir nós vemos a corrupção e a proliferação da perversidade e da violência nos dias de Noé. E ainda, em relação a Noé, nós vemos um relato de bebedeira e de nudez e malícia também, naquela história onde a Bíblia relata de Noé e o seu filho Cã, e também a soberba e a ganância dos moradores de Babel. Todos esses desvios que são relatados a partir do capítulo 3 até o capítulo 11, que nós vemos aí o relato de Babel, são base para nós compreendermos o nosso mundo atual, que é carregado de todos esses pecados e esses desvirtuamentos: bebedeira, nudez, malícia, inveja, ódio, homicídio, acobertamento de pecado, falta de arrependimento, e assim vai. Todos esses elementos são base daquilo que nós vemos e percebemos nos nossos dias e no decorrer de toda a história que estão registradas nos livros da história do mundo. E vemos que tudo isso é fruto da rebeldia e da submissão a essa maldição por causa da queda. Mas mesmo assim, diante de todo esse processo de queda, de afastamento de Deus, de afastamento do homem do seu Criador, desvirtuamento do homem em relação ao propósito da sua existência, nós vemos que Deus, o Criador, também é o provedor da solução, do resgate e da redenção de toda esta humanidade que acabou se pervertendo. E nós vemos que neste plano de redenção, que o próprio Deus, que não abandonou a sua criação, que desviou dele, neste plano, Deus chama um homem, que é o texto que nós lemos. Deus chamou Abrão. E neste chamado de Abrão e na vida de Abrão, nós percebemos que traz o relato de sua vida e muitas lições de uma mudança radical que ele teve a partir desse chamado. E esta mudança radical iniciou com um rompimento. Então nós percebemos que toda mudança radical, ela precisa de um rompimento, ela tem a necessidade de um rompimento. O chamado do Senhor contrasta com o modo de vida que existia na humanidade. Contrasta com a forma que estes homens enxergavam que deveriam se portar, viver e conviver. E Deus chama Abrão para um contraste daquilo que ele conhecia. Quando ele chama para sair da casa dos seus pais, sair da terra dos seus pais, da família, é justamente porque Abrão estava inserido num contexto que ele havia sido criado, que os homens haviam sido formados com aquela concepção de vida, e por isso que um detalhe interessante é justamente o capítulo 11, que fala da perversidade, do orgulho que viviam os homens da cidade de Babel, que queriam construir aquela torre para se tornarem famosos. E Babel é justamente da origem na Caldeia, e de onde, de Ur dos caldeus, a família toda do pai de Abrão subiu para Harã. Então agora não bastava apenas sair da Caldeia, mas precisava então sair e romper com os costumes que ele havia aprendido, porque a sua família estava longe de Deus.
distante de Deus, distante do seu Criador. Deus chama então Abrão para interromper o laço de adoração idolátrica e autocentrada que toda a sua família havia aprendido e praticava. E neste chamado, neste momento que nós vemos este povo do capítulo 11, lá de Babel, pessoas egocêntricas, queriam buscar fama e domínio, na tentativa de construir uma torre para se tornarem famosos. Então isso nos faz compreender que nós precisamos romper com o pecado. Deus nos chama para uma mudança radical que inicia com o rompimento do pecado. E Ele nos chama a romper, porque não há coerência na caminhada com Deus, com a permanência na vida de pecado, nos hábitos pecaminosos. E é por isso que quando Deus chama Abraão, Deus está chamando ele para romper com a sua vida de pecado, com a sua vida de hábitos, que ele nem mesmo percebia que estavam totalmente opostos ao propósito da criação que Deus lhe havia feito. Então, nós vemos que Abrão, ao ouvir o chamado de Deus, ele aceitou fazer este rompimento. Abrão aceitou ouvir o chamado de Deus, obedecer a sua ordem, e isso nós percebemos que é dar ouvido à voz de Deus. Quando nós lemos Apocalipse, no capítulo 1, versículo 3, a palavra do Senhor nos diz que felizes são aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. E aqui está falando da palavra de Deus. São felizes aqueles que ouvem a palavra de Deus e guardam no seu coração, ou seja, dão ouvido à palavra de Deus, internalizam e faz com que esta palavra guie o seu coração, guie a sua vida. Jesus Cristo, no Sermão do Monte, ele diz que aquele que ouve a palavra do Senhor e pratica a palavra do Senhor é como o homem prudente que constrói a sua casa na rocha, que pode vir o vento, a chuva, a enxurrada, e ela não será destruída. Então, nós vemos que não basta apenas ouvirmos, escutarmos o chamado, mas é preciso obedecermos o chamado. E para obedecermos o chamado é um chamado de rompimento com a vida de pecado, com a nossa vida de hábitos pecaminosos. Como é que está a nossa mente e o nosso coração diante do chamado de Deus? Como é que nós estamos ouvindo a voz de Deus que está chamando, vinde a mim? Nós estamos dispostos a ir até Jesus, a ir até o Senhor nosso Deus, ouvindo a sua voz? O que é e como é que nós estamos respondendo ao chamado do Senhor para rompermos com os nossos hábitos pecaminosos? O Senhor nos chama para romper. O Senhor nos chama para deixar. Sai da casa dos seus pais, sai da tua parentela, do meio dos seus parentes. Não é abandonar os seus parentes que Ele está dizendo, mas abandonar aqueles hábitos aprendidos que justamente na história corrente que Deus está apresentando da história humana, estava falando esses hábitos que vocês aprenderam que a partir do momento que o homem se distanciou de Deus. É preciso nós ouvirmos o chamado de Deus para romper. É preciso romper com os ídolos. E quando nós falamos dos ídolos, são muito mais do que imagens de esculturas,
mas os ídolos do coração, aqueles ídolos que estão escondidos no coração do homem, que os homens não enxergam, mas não estão encobertos de Deus. Deus os vê. O que é que tem falado mais alto no nosso coração, que está suplantando a voz do chamado de Deus na nossa vida? É justamente isso que nós precisamos suplantar. As vozes deste mundo, que estão internalizando no nosso coração, estão fazendo com que bloqueiem a nossa mente e o nosso coração de ouvirmos o chamado de Deus. São estas vozes que o Senhor está nos chamando e nos convocando a rompermos para a mudança radical na nossa vida. São os nossos desejos, é a soberania do nosso eu, são as nossas razões. Nós vivemos num mundo em que preza pelas razões individuais, individualistas. Eu tenho razão de estar fazendo isso, eu tenho razão de estar desejando isso, eu tenho razão de escolher isto. São estas razões, é esta soberania do eu, que o Senhor está chamou Abraão, e nos chama também a rompermos hoje, a ouvirmos a sua palavra, a darmos crédito à palavra do Senhor. E veja que Abraão deu ouvidos ao chamado de Deus, e ele acabou fazendo parte do plano redentor da humanidade. Nós vimos o texto que Abraão, da descendência, teria uma grande descendência, e nós vamos ouvir a história bíblica, nós vamos ler a história bíblica, nós vamos ver que dessa descendência veio a geração de Jesus, até Jesus vir ao mundo. Então Deus estava chamando Abraão para fazer parte desse plano redentor da humanidade caída, e ele saiu de um lugar de rebeldia, saiu da casa dos seus pais, para uma caminhada de fé. Mas vejam, que Abraão, fazendo isso, ouvindo a voz do Senhor e saindo da casa de seu pai, ele estava apresentando e representando aquele que de maneira inversa saiu da casa do pai também, mas não era um pai impuro, injusto, não era um pai que estava afastado do propósito ideal, mas era o Pai puro e santo, o próprio Deus, e veio caminhar neste mundo, para trazer-nos a caminhada da nossa fé. Abraão, na sua caminhada, estava apontando para aquele que veio ao mundo caminhar por nós, que é o próprio Jesus Cristo. Ele veio caminhar e se entregar por nós. E ele veio justamente obedecendo ao Deus, o seu Pai, e veio ao mundo redimir a nossa culpa. E agora, Jesus Cristo é quem nos chama para ir até Ele. Ele nos convida a ouvirmos a sua voz, e rompermos com o pecado, e rompermos com as vozes deste mundo. Nós estamos dispostos a ouvir, prontos a ouvir a voz de Jesus Cristo? Como é que está a nossa predisposição a ouvirmos a voz de Deus? Como é que está a sua disposição a ouvir a voz de Deus? E veja que nessa mudança radical, nós também percebemos que existe uma nova perspectiva. E essa nova perspectiva, nós percebemos que toda mudança precisa de um novo modo de enxergar, de um novo modo de ver as coisas. Deus chama Abraão, apresentando uma nova forma de possuir. Deus chama Abraão
para enxergar uma nova forma de construir. Deus chama Abrão para uma nova perspectiva de vida. Novamente comparando com o capítulo 11, os homens da cidade de Babel, eles disseram: façamos uma cidade e façamos uma torre. Também disseram: o nosso nome ficará famoso. Eles eram cheios de si, eles eram confiantes nas suas habilidades, eles eram confiantes nas suas obras, eram egoístas e arrogantes. E vejam que é precioso nós olharmos a palavra do Senhor, e olha como foi o texto que nós lemos. O texto do chamado de Abrão foi: farei de você, olha só, Deus está falando, farei de você um povo, abençoarei você e tornarei você famoso, tornarei o seu nome famoso. Essa nova perspectiva é justamente Deus mostrando para Abrão o Deus que age por nós, o Deus que age através de nós, mostrando para Abrão que era Deus quem estava fazendo para ele, dando uma nova terra, dando uma geração, prometendo dar-lhe uma geração grande, numerosa, e ainda Deus mostrando que Ele usaria o próprio Abrão nesta caminhada. E nós vemos o Deus que age por nós, é Ele quem faz por nós, é Ele quem nos abençoa, é Ele quem torna a nossa vida no propósito que Ele definiu para nós. Quando nós olhamos isso, não quer dizer que o homem vai abandonar a sua caminhada, não quer dizer que o homem está isento do seu trabalho, não quer dizer que o homem agora tem que abandonar a sua disposição de seguir, de lutar, de caminhar, de vencer. Não, não é isso. Mas é uma perspectiva diferente, onde, primeiro, nós precisamos quebrar o nosso orgulho, quebrar a nossa soberania, o homem achar que é autossuficiente. O orgulho e a soberania do homem precisa ser quebrado, e é isso que Deus, nesse chamado, está dizendo, que sou eu que farei, sou eu que te tornarei, sou eu que te abençoarei. Ou seja, não são as nossas obras pessoais, não é a força das nossas mãos, não são as nossas ações, nem boas nem más, que nos trarão a salvação. Não são as nossas ações que nos farão conquistar, não são as nossas ações que trarão o nosso sucesso, mas é o Senhor que trará o sucesso sobre a nossa vida, é o Senhor quem nos usará para conquistar aquilo que Ele tem para as nossas vidas. É o Senhor, é Deus quem coloca onde nós temos que estar, quem nos vocaciona e quem nos salva. O apóstolo Paulo, ao escrever a sua carta aos Efésios, ele disse, justamente pela graça é que nós somos salvos. E ele fala claramente, isso não vem de vós, é dom, é presente de Deus, justamente para que ninguém se glorie, se orgulhe disso. Ou seja, nós temos do Senhor a salvação, justamente para que nós não tenhamos orgulho no nosso coração de dizer, eu que conquistei com o meu braço forte, mas foi o Senhor quem conquistou por nós. Além disso, Paulo, ao escrever a sua carta aos Colossenses, ele diz que ele está trabalhando, no Evangelho, que ele está trabalhando pelos irmãos, que ele está lutando, e ele diz no capítulo 1, versículo 9, que confiado no seu poder, no poder de Jesus, ele está falando, confiado no poder de Jesus e na força da sua glória.
Paulo está dizendo que ele está lutando, ele está passando por perseguições, ele está vencendo não pela sua força, mas pelo poder do Senhor Jesus e pela força da sua glória. Isto nos mostra, tanto na vida de Abrão, quanto na vida de Paulo, isso nos mostra a experiência da fé, onde todas as conquistas nós atribuímos a Deus, onde tudo que nós temos, nós glorificamos a Deus, tudo que nós fazemos e a nossa salvação é mérito de Deus. Nós adoramos ao Senhor, porque o justo vive pela sua fé em Deus. E nós vemos que Abrão caminhou pela sua fé em Deus. Abrão andou na promessa de Deus porque ele creu. E a palavra do Senhor diz que Abrão creu e isto lhe foi imputado por justiça. O escritor aos Hebreus reafirma esta palavra, que Abraão creu e isso que foi imputado por justiça. Essa é a nossa experiência da fé. Nós precisamos caminhar reconhecendo o Senhor, atribuindo toda a glória ao nosso Deus, que conquista por nós e que age por nós, usando as nossas vidas. A nossa confiança não está em nós, mas a nossa confiança está em Deus, o Deus que faz, o Deus que provê, o Deus que torna aquilo que Ele planejou para a nossa vida. É o Senhor quem nos faz, é o Senhor quem faz por nós. E quando nós caminhamos por fé, nós caminhamos confiando no Senhor, isso nos dá segurança, pois diante das provações, diante das dificuldades, diante dos perigos, nós não desistimos, porque nós estamos confiando naquele que prometeu para as nossas vidas. Nós não caímos, porque nós cremos naquele que prometeu e nos constituiu para a sua glória. Nós olhamos para ele. Na caminhada de Abrão, nos próximos capítulos, nós vamos ver toda a história de Abrão. Nós vamos ver que ele passou por muitas dificuldades. A terra que o Senhor lhe havia prometido, na sua caminhada, teve fome, e ele teve que ir para o Egito. Mas ele não desistiu da promessa de Deus. Ele caminhou debaixo da palavra e do chamado de Deus. Nós vemos que ele teve guerras. Nós vamos ver lá um registro de guerra que Abraão participou, teve que lutar, mas ele não desistiu, porque ele estava firmado, a sua fé estava firmada na confiança da promessa de Deus. Ele teve decepções, e nós temos também decepções, mas precisamos estar firmados na promessa de Deus. Nós precisamos reafirmar a nossa fé e a nossa esperança no Senhor. Mesmo com os erros, Abraão e Sara erraram. Eles tentaram, por justamente ver, não aguentaram esperar o momento do cumprimento da promessa do seu filho, tentaram dar um jeito com a escrava Agar. Mas mesmo assim, diante do erro, Abraão estendeu graça, estendeu misericórdia para com a escrava Agar, que estava fazendo a sua esposa sofrer. E nós vemos que nós passamos também por momentos difíceis. Abraão teve seus momentos de questionamentos, irmãos. Teve momento que Abraão chegou diante de Deus e falou, isso está no capítulo 16, no versículo 2 e 3, eu continuo sem filhos. Nós vimos no capítulo 12 que ele recebeu a promessa aos 75 anos. Sai da tua terra, do lugar
da sua família, vai para uma terra que eu te mostrarei, te farei uma grande nação, você terá seus filhos. E ele já estava agora no capítulo 16, provavelmente com 86 anos, e ainda não tinha vindo o filho. E ele questionou o Senhor: continuo sem filhos, o herdeiro que eu tenho é Eliezer, o servo. Ou seja, Senhor, o Senhor não prometeu uma descendência? Mas sabe o que acontece? Deus reafirmou a promessa na vida de Abrão. E ao reafirmar, ele ainda disse: e será da sua esposa Sara. Então, meus irmãos, nos momentos de questionamentos, nos momentos em que a nossa mente está em conflito, abra o seu coração ao Senhor. Não deixe de expressar o seu coração ao Senhor. Nós podemos fazer: Senhor, por que isso está acontecendo? Por que eu estou passando por essa decepção? Por que eu estou passando por esse momento difícil? Por que isso está ocorrendo na minha vida? Por que as suas promessas ainda não cumpriram? O que vai acontecer, meu irmão? Deus vai reavivar as suas promessas no seu coração. Deus vai abrir a luz das suas promessas, Deus vai abrir a luz da palavra do Senhor no nosso coração, mostrando que as suas promessas ainda estão vivas para a nossa vida, são vivas, firmes e constantes para a nossa vida. Deus reaviva no nosso coração, o seu Espírito consola as nossas vidas nos momentos de angústias, e nós somos reconduzidos a esta caminhada da fé, porque nós temos uma nova perspectiva de vida, porque não somos nós quem agimos, mas é Deus quem age nas nossas vidas e através das nossas vidas. Por isso que o apóstolo Paulo, compreendendo isto, disse na carta, quando ele escreveu aos Gálatas: já não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que agora eu vivo pela fé naquele que morreu, me amou e se entregou por mim. É essa a perspectiva que nós temos. O Senhor se entregou por nós. Portanto, não há dificuldade nenhuma que seja maior do que a promessa que Deus já cumpriu na vinda do seu Filho por nós. Você pode glorificar ao Senhor? Vamos viver na nova perspectiva de Deus. Vamos viver na promessa que o Senhor tem para as nossas vidas, tem para a nossa família. Vamos crer nisso, reavivar no nosso coração, porque o Senhor nos amou e cumpre a sua palavra. Agora, por que o Senhor nos chama e quer uma mudança radical? Existe um propósito nisso. Por que o Senhor nos chama? As mudanças prometidas para Abrão, o chamado que Abrão teve, além da bênção que ele recebeu, que lhes foram prometidas, veio com um propósito muito claro, definido. Veja que Deus, nesse chamado, disse: você será pai de nações, uma promessa, uma bênção, será abençoado, prometeu bênçãos do Senhor sobre a sua vida, prosperidade, e também falou: você será famoso, são as bênçãos do Senhor. Mas agora, no final, Deus diz qual era o propósito. O propósito: você vai ser uma bênção para todas as nações, para todos os povos. Você será uma bênção para todos os povos. Aqui está o propósito. Da descendência de Abrão, como nós dissemos no início da mensagem, nasceu o nosso Redentor. A bênção para todos os povos veio da descendência de Abrão.
Ele foi bênção para todos os povos, porque ele ouviu o chamado do Senhor, saiu para uma vida diferente, rompida da vida pecaminosa, e por este instrumento da descendência dele, por ter obedecido à voz do Senhor, nasceu o nosso Redentor. A promessa incluiu ser instrumento de Deus neste processo abençoador e restaurador da humanidade caída no pecado. Deus cumpriu a sua promessa ao enviar Jesus como descendente deste servo de Deus. Você já imaginou você sendo servo do Senhor e Deus te usar para da sua descendência nascer o Redentor da humanidade? Que privilégio Abraão teve. Abraão não viu, mas ele creu nisso. Ele creu na promessa do Senhor. Nós também recebemos a mesma promessa de Abraão. E agora nós já podemos até chamar de Abraão, porque Deus mudou o seu nome, Pai das Nações. Nós temos as mesmas promessas de Deus sobre a vida de Abraão, porque a palavra do Senhor nos diz que todo aquele que crê em Cristo Jesus se tornou filho de Abraão, ou seja, se tornou filho da promessa de Deus. É justamente isso. E aí, da mesma forma que nós temos as mesmas promessas da bênção de Deus sobre a vida de Abraão, essas promessas são para nós, mas também o propósito da vida de Abraão, de ser bênção para todos os povos, também é para a nossa vida. Nós precisamos ser bênçãos e sermos também abençoadores. E nós fazemos isso, nós cumprimos esses propósitos do Senhor, esse propósito do Senhor, quando nós anunciamos as boas novas do Evangelho de Deus. Quando você proclama o Evangelho de Jesus Cristo, você está cumprindo o propósito da promessa de Deus a Abraão, que foi estendida para as nossas vidas. Quando nós nos aconselhamos mutuamente, nós estamos sendo bênção para a vida do nosso irmão, nós estamos cumprindo o propósito da promessa de Deus para as nossas vidas. Quando nós carregamos as cargas uns dos outros, nós estamos cumprindo o propósito. Quando nós exercemos misericórdia, nós estamos cumprindo o propósito do chamado do Senhor. Quando nós somos graciosos com aqueles que ferem as nossas vidas. O que é graça? É estender um favor não merecido. Quando nós somos graciosos, nós estamos cumprindo o propósito de Deus, o propósito desse chamado. Quando nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, nós estamos cumprindo o propósito. Quando nós oramos, exortamos, quando exercemos todos os mandamentos mútuos do Senhor, nós estamos cumprindo o propósito deste chamado, que é o objetivo desta mudança radical. Pois o propósito da promessa de Deus está sustentado no amor. E a prova maior é que Deus não desprezou o homem caído, mas Ele enviou o seu Filho amado para morrer por nós, e providenciou ao restabelecimento da aliança de Deus. Deus fez a aliança com o homem, e essa aliança se cumpriu em Jesus Cristo. Deus fez a aliança com Abraão, e aí nos capítulos seguintes serão expressos como foi feita essa aliança. O próprio Deus, na figura do fogo, passando entre os animais, naquele momento, fazendo e cumprindo, e decretando: sou eu que estou fazendo esta aliança contigo, Abraão. E agora, esta aliança chegou até as nossas vidas, e nós vivemos pela fé, confiados
neste propósito, nesta promessa que o Senhor fez a Abraão, e nós vivemos nesta promessa. Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, para anunciarmos as maravilhas de Deus. Eu e você estamos debaixo deste chamado intencional de Deus. Olha que interessante. Deus chamou Abrão intencionalmente para cumprir o propósito redentor para toda a humanidade. E agora Deus nos chama para nos inserir neste propósito restaurador de toda a humanidade. Nós precisamos cumprir o chamado de Deus. Nós precisamos nos colocar à disposição do chamado de Deus. Como é que nós estamos cumprindo este propósito de Deus? Nós estamos caminhando, olhando para este chamado? A nossa vida no dia a dia está olhando para este chamado que Deus fez? O chamado de Abraão é o chamado para nós. É o chamado para todos aqueles que creem em Cristo Jesus. E para concluir, se o Ministério do Louvor tiver algum hino, já pode se preparar, mas eu gostaria que você prestasse bastante atenção aqui em mim. Preste bastante atenção. Abrão rompeu com a sua vida, para caminhar em direção a Canaã prometida. Olha só, Abrão rompeu com a sua vida para caminhar em direção a Canaã prometida. E Jesus saiu da Canaã celestial para caminhar, habitar entre nós, para promover e para prover a salvação das nossas vidas. Esta foi a grande esperança que Abraão enxergou no chamado de Deus. Mesmo sem conhecer Jesus, sem vê-lo pessoalmente, Abrão reconheceu que a promessa de Deus estava falando do Messias, o ungido de Deus, que viria da sua descendência. E isto nós vamos encontrar lá no Evangelho de João, quando Jesus está ali discutindo com os fariseus. E os fariseus estão afirmando que eles são filhos legítimos de Abraão. E ele fala: vocês não são filhos de Abraão. Sabe por quê? Abraão creu em mim, e vocês estão querendo me matar. Abraão, no seu ouvir o chamado de Deus, creu no Redentor, creu no ungido de Deus. No chamado de Deus, descobrimos uma nova perspectiva para a nossa vida. A nossa vida deixa de ser centrada em nós e passa a ser centrada nele, o autor da nossa fé. A nossa vida deixa de ter a perspectiva no eu soberano e passa a ter perspectiva no soberano sobre todos, que é o próprio Pai, o nosso Deus. E veja que o autor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 10, diz: pois ele, falando de Abraão esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Abraão foi caminhando, esperando nessa cidade celestial, que é o que nós confiamos, que é o que nós cremos, que é a palavra que reaviva no nosso coração a morada eterna com Deus, a presença eterna de Deus na nossa vida, que nos tira do pecado, que nos faz romper com os laços de pecado e vivermos a plenitude da nossa vida com Ele.
Sabemos que Deus está trabalhando por nós, Ele é por nós, e quem será contra nós? Precisa de alguma outra justificativa? Não, isto é suficiente. Se Deus é por nós, quem é que será contra nós? Essa é a nossa perspectiva. Foi isso que Abraão conheceu e reconheceu. Deus é comigo, não preciso temer no meu caminhar, não preciso ter medo de nada, eu não vou me abater com nada na minha caminhada, porque Deus está comigo, Ele é o meu sustentador. E nós fazemos parte do propósito de Deus, na promessa de Abraão, sermos bênçãos para todos os povos. Jesus disse: ide e pregai o evangelho a todas as criaturas. Jesus falou: e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Como é que nós estamos cumprindo este propósito que Deus colocou nas nossas mãos? Deus nos chamou, nos abençoou para proclamarmos o evangelho libertador, para anunciarmos a libertação, para sermos bênçãos para todos os povos. Onde estivermos, precisamos ser bênção. O evangelho precisa brilhar na nossa vida, no nosso coração, nas nossas atitudes. A mudança radical, então, meus irmãos, é ouvirmos, crermos na promessa do Senhor e caminharmos pela fé nesta jornada de vitória, porque foi Ele quem venceu por nós, e é por isso que nós temos esperança. Vamos viver nesta jornada. Amém?